E aí, se a ideia é entender o básico da geopolítica, seja para uma prova ou só para ficar por dentro do que está rolando no mundo, esta análise vai te levar direto aos pontos mais importantes desse cenário que, vamos combinar, é bem complexo. Tudo certo por aí? Então, bora lá decifrar juntos os sistemas de governo, quem são os principais nomes no poder e quais são os grandes conflitos que estão definindo o jogo mundial hoje em dia. Bom, para começar, não dá para entender os jogadores sem antes entender as regras do jogo, né? Então, primeiro, a gente precisa detalhar as formas de governo. Pensa neles como se fossem os sistemas operacionais de cada país. Olha, essa tabela aqui, que vem lá das ideias de Aristóteles, é o ponto de partida para tudo. Ela nos ajuda a fazer uma pergunta que é simples, mas super poderosa. O governo está ali para servir a todo mundo ou só para atender os interesses de um grupinho? Essa diferença entre o bem comum e o interesse particular é a chave para a gente analisar qualquer sistema político que vier pela frente. A grande sacada aqui está na divisão do poder. Pensa só no Reino Unido. Lá o rei é o chefe de Estado, um papel mais simbólico, enquanto o primeiro-ministro é o chefe de governo, que é quem de fato toca o dia a dia do país. Agora, aqui no Brasil, que é presidencialista, o presidente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Ok, já entendemos um pouco dos sistemas. Agora, vamos botar um rosto nesses cargos. Quem são os líderes que estão operando dentro dessas regras? Essas são as figuras-chave que estão moldando a política global neste momento. Começando aqui pelas Américas, o cenário político é bem variado, né? Nos Estados Unidos, a gente tem o Joe Biden liderando uma nação super polarizada. No Brasil, o retorno do Lula. Já na Argentina, a gente vê a ascensão de uma figura bem disruptiva, que é o Javier Milei. No México, um fato histórico, Claudia Sheinbaum se tornou a primeira mulher presidente. E mais ao norte, Justin Trudeau continua no comando do Canadá. Na Europa, a dinâmica já é outra. A Alemanha, que é aquela potência econômica, é liderada pelo chanceler Olaf Scholz. O Emmanuel Macron, na França, continua sendo uma figura central na política da União Europeia. No Reino Unido, a gente tem um novo governo liderado por Keir Starmer, tudo isso sob a monarquia do rei Charles III. E claro, na Rússia, Vladimir Putin se mantém como uma figura dominante, com um impacto gigantesco na segurança global. Agora, se a gente olhar para a Ásia e para o Oriente Médio, nossa, aí a variedade de governos é enorme. A gente tem potências como a China, com a liderança super consolidada do Xi Jinping, e a Índia, com o Narendra Modi. No Irã, a gente vê um exemplo claro de teocracia, que é um sistema onde a autoridade religiosa máxima, o líder supremo, é quem dá a palavra final. Enquanto isso, o Japão, com Fumio Kishida, tenta navegar por tensões regionais bem complexas. Beleza, já vimos os sistemas, já vimos quem são os líderes, agora vamos para o que está pegando fogo no mundo. Vamos focar nas principais áreas de conflito e tensão que foram destaque em 2024. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia é, sem sombra de dúvida, um dos pontos mais críticos da geopolítica hoje. Esse mapa aqui dá uma noção da escala da invasão, mostrando os ataques e o movimento das tropas russas em várias frentes. Isso tem um impacto direto na segurança e na estabilidade de toda a Europa. Para a gente entender bem esse conflito, é fundamental ficar de olho no papel da OTAN. A possível entrada da Ucrânia na aliança é vista como um movimento de ocidentalização, ou seja, de alinhamento com os sistemas políticos e de segurança do Ocidente, e esse é um ponto central nas tensões com a Rússia. Fora isso, claro, tem as consequências humanitárias, que são gravíssimas e um tema recorrente. E não é só na Europa que tem tensão, não. Aqui do nosso lado, a gente tem a disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana pela região de Essequibo. A descoberta de reservas gigantescas de petróleo nessa área fez com que as apostas ficassem altíssimas, aumentando muito o risco de um conflito aqui na região. Certo? Agora vamos dar uma espiadinha no que vem por aí. Vamos abordar alguns temas que estão despontando como tendências geopolíticas importantes para o próximo período. Olhando para o futuro, as ações da China no Mar do Sul da China são um ponto de tensão que só cresce. A estratégia chinesa tem sido bem clara: construir ilhas artificiais e militarizá-las para exercer controle sobre rotas marítimas que são vitais e também sobre os enormes recursos naturais da região. Então, o que a gente pode esperar para o futuro? Basicamente, uma competição global cada vez mais acirrada por tecnologia, recursos e infraestrutura digital. Isso fica muito claro na disputa pelas terras raras, na transformação econômica da China e na busca da África por soberania digital, querendo controlar os seus próprios dados. Ufa, passamos por bastante coisa, hein? Então, como é que a gente organiza tudo isso na cabeça para estudar? Vamos resumir quais são os pontos-chave, a sua missão de estudo. Se você dominar essas três áreas, os sistemas, os líderes e os principais conflitos,
já tem uma base muito, mas muito boa para entender os eventos atuais e se dar bem em qualquer avaliação. É o tripé fundamental da geopolítica de hoje. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Qual dessas alianças ou conflitos que a gente vê nas manchetes hoje tem o poder de redesenhar completamente o mapa de amanhã? A geopolítica é o estudo do presente, mas sempre de olho no que vem pela frente.